Não se preocupem, tá? Não deem muito valor para a dedução algébrica do fator de Lorentz. Eu faço isso mais para poder dormir tranquilo, para depois botar na minha mente, pô, fiz todo o servicinho, mostrei cada passagem bizarra para eles, mas o mais importante é tu conseguir ter essa bagagem aqui, ó. O limite que eles podem te cobrar, fora a teoria, eles podem te cobrar de conta, só isso aqui, ó. Imaginem vocês que o ser humano conseguiu construir uma nave, uma super nave, que consegue atingir a velocidade estonteante 60% da velocidade da luz. Isso é um foguete. Deus. Esse foguete tem uma massa, de 6.000 quilos. Em laboratório, antes de decolar, mediram a massa do foguete. O tamanho do foguete, medido ainda em laboratório antes de decolar, era de impressionantes 120 metros. E o foguete ficou nesta velocidade, relógio instalado dentro do foguete. Mediu o ΔT. O tempo que o foguete ficou voando, meu Deus, 18 anos. A pergunta é, para nós que ficamos na Terra, essa velocidade era medida em relação ao planeta de origem. Qual é a massa desta nave? Que comprimento ela tem para quem observa ela da Terra, já que ela está nessa velocidade absurda? E quanto tempo de viagem nós terráqueos esperamos, já que os tripulantes da nave ficaram 18 anos na viagem? Tudo bem? Para matar essa questão, gente, não tem que se apavorar. É simplesmente usar a fórmula do fator de Lorentz que foi mostrada para vocês. E é essa conta aqui, ó. Tu não vai precisar decorar ela, porque o teu vestibular, a maioria deles pelo menos, fornece a fórmula do fator de Lorentz quando pedem esse tipo de conta. Professor, eu vou fazer o ITA. Não vai fornecer. Não vai fornecer. Não vai. O INE não vai fornecer. Olimpíada, talvez não forneça nas fases mais para frente. Mas para as pessoas normais fornece. Olha que legal. Então, gama é igual 1 sobre, gama é a letra grega, né? O nome do cara é fator de Lorentz. No lugar do V, pessoal, eu vou colocar 0,6, que é 60% da velocidade da luz. Sacou? Não tem que botar aqueles números estonteantes, não tem que usar a velocidade da luz. Olha que gostosinho que vai ficar. 1 menos C dividido para C dá 0, dá 1, desculpa. 0,6 ao quadrado dá 0,36. Quanto é que é 1 menos 0,36? 0,64. Quanto é que é a raiz de 0,64? 0,8. Então deu 10 oitavos, 5 quartos, 2,5 sobre 2, 1,25. Esse foi o fator de Lorentz para 60% da luz. Aí acabou a brincadeira. Aí já ficou sem graça. Depois que tu calculou o fator de Lorentz, é só tu pegar a massa original e multiplicar pelo fator de Lorentz. Qual era a massa original da nave? 6.000. 6.000 vezes... Eu acho que é mais legal escrever 5 quartos, né? 5 quartos eu acho que é mais legal do que 1,25. Divide por 4 dá 1.500. 1.500 vezes 5, 7.500. Tu vê, a massa parece mais massiva para quem está de fora do que quando ela está parada. O tamanho que a nave teria medido de fora, o tamanho não, vamos ver o tempo que se passou primeiro. O tempo de viagem é o tempo original vezes o fator de Lorentz. O tempo original foi 18 anos vezes 5 quartos, vezes 5 quartos. 9, 4,5 vezes 5, 20, 22,5 anos de viagem para quem ficou na Terra esperando. Tu vê, né, cara, os ocupantes da nave teriam envelhecido 4 anos e meio a menos do que as pessoas que ficaram na Terra. Isso poderia ser confirmado pela análise fisiológica do corpo dessas pessoas, mostrando, né, que o corpo humano reage à natureza. E o filho da mãe do Einstein foi um dos caras que percebeu que o tempo na natureza não é uma coisa constante como se supunha. E para finalizar, qual é o tamanho dessa nave? É o tamanho original dividido pelo fator de Lorentz.
Divide por 5 dá 24, 24 vezes 4, 80, 96. A nave teria 96 metros. Comparado com as pessoas que estariam fora da nave, sim. Mas elas não perceberiam isso. Entendeu? A gente só percebe isso quando compara as pessoas que estavam dentro e quando estavam fora. Então assim, se eu entrasse numa nave que andasse na velocidade da luz e fosse visitar a estrela mais próxima da Terra, a próxima Centauri, que está a 4,3 anos-luz da Terra, 4 anos e meio. Eu demoraria 4 anos e meio para ir, 4 anos e meio para voltar, se eu fosse na velocidade da luz. Vocês teriam que me esperar 9 anos para eu trazer notícias da próxima Centauri. Só que se eu for na velocidade da luz, eu, Otávio, eu penso, vamos lá, Sarpô, próxima Centauri. Chegou? Já chegou? Mas que merda, acabamos de sair de lá. Para mim não ia ter passado, eu não ia perceber a passagem do tempo. Eu não ia envelhecer. Aí eu ia, porra, que estrela foda, que massa, vamos lá, quero contar pra galera. Quando eu voltasse, eu ia de novo, que rápido chegou, 2 segundos já chegou. Aí não, foi só o tempo de acelerar, porra, que ninja. Quando eu fosse contar para vocês, vocês estariam 9 anos mais velhos que as pessoas que eu conheci. E para mim eu teria saído daqui a poucos segundos. É isso que a teoria da relatividade diz. E que é tão difícil de aceitar. E mesmo que tu não aceite, vai ter que mentir no vestibular, fingindo que aceitou. Porque eles querem que tu entenda essa teoria. Que é uma teoria muito importante. Cara, um satélite da Sky, quando está orbitando a Terra, ele está a 50 mil km por hora, que é um peido perto da velocidade da luz. Ele é uma lesma, certo? Está andando bem devagarzinho. Só que só essa velocidade já faz com que o relógio do satélite se atrase em relação ao relógio da Terra. Quando o relógio na Terra, quando 2 computadores na internet se comunicam, eles têm que ter os relógios altamente sincronizados. Se o relógio de um computador atrasa ou adianta em relação ao do outro, ele cai da internet, ele não se comunica com os outros. Quando o computador na Terra se comunica com o computador no satélite, eles têm que estar com os relógios altamente sincronizados. Se tu não sincroniza os relógios de acordo com a teoria tu nem te comunica com a porra do satélite. Quando a gente usa a nossa internet hoje, telefone via satélite, ou vê uma TV via satélite, é de certa forma uma prova de que o Einstein é foda. Só para tu ficar com o coração tranquilo, que eu sei que é difícil acreditar nessa loucura toda que eu te contei hoje. E é por isso que eu quis te contar agora, para tu ter meio ano para digerir, ter dúvida e lá no final do ano a gente dá uma pincelada geral nessa brincadeira. Certo, galerinha? Muito obrigado, me diverti contando um pouquinho da relatividade para vocês. Show! Força centrífuga, sim, desde que esteja num referencial não inercial. Ou seja, se eu pego e começo a fazer isso aqui, ó, girar a caneta, eu diria que se essa caneta, se essa lâmpada da caneta sai, eu diria que a inércia jogou ela reta. Por isso que ela não continuou girando sobre a minha cabeça. Tudo bem? Eu não falaria que tem força centrífuga, eu falaria que a inércia fez a caneta andar em linha reta. Tudo bem? O habitante da caneta, ele está morando ali dentro, certo? Aí eu peguei a caneta e comecei a girar. Ele, habitante da caneta, falaria: meu Deus, tem uma força me jogando para fora da minha casa, uma força centrífuga. Certo? Esse cara que está no referencial acelerado vai falar que isso é uma força centrífuga. Certo? Mas é porque ele está nesse referencial acelerado, ele não está fora observando o que está acontecendo, entendeu? Então, força centrífuga é uma força fictícia usada para explicar fenômenos que ocorrem em referenciais acelerados, por exemplo, um objeto fazendo curva. No ensino médio a gente não usa esse referencial, a gente usa o referencial da própria curva, o referencial inercial. E aí a força centrífuga não existe nesse referencial, de origem. Certo? Bem delicado essa discussão. Desculpa, querido.